sua Bíblia então em Lucas, capítulo 11. Eu quero compartilhar com você sobre um tema que eu julgo tão importante nós reavaliarmos, revisitarmos na nossa vida nesse final de ano. Eu quero falar um pouco sobre a nossa vida de oração e quero convidar você a fazer isso lendo comigo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vou ler novamente. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pai, nós amamos a sua palavra. É essa palavra quem nos guia, nos direciona. Essa palavra quem estabelece os rumos da nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós nos colocamos, Senhor, uma vez mais, em posição de aprendizes, com o nosso coração quebrantado, com a nossa mente aberta, para receber tudo aquilo que Tu tens a compartilhar conosco nesse culto, tudo aquilo que Tu tens planejado para as nossas vidas, desde a eternidade. Portanto, Senhor, nesse momento, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus a ação de todo espírito contrário ao Teu Espírito. Nós cancelamos todas as opressões, nós cancelamos todos os levantes das trevas. Pedimos, fala conosco. Fala conosco. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Assente-se, por gentileza. Irmãos, Jesus era mestre por excelência. O ministério de Jesus na face da terra, os seus 33 anos, toda a sua vida, mas especialmente os 3 anos de ministério que ele exerceu junto aos seus discípulos, foram 3 anos muito intensos. Jesus foi um homem que andou por essa terra no poder do Espírito Santo, operando muitos sinais. Os milagres de Jesus chamavam muito a atenção. Ressuscitar mortos, curar enfermos, expelir demônios, restaurar a vista aos cegos, foram coisas maravilhosas que Jesus Cristo fez. Agora, existe algo que no ministério de Jesus Cristo falava ainda mais alto do que os milagres que ele operava. Inclusive, os milagres que ele operava, os milagres de Jesus em seu ministério, tinham um lugar secundário. Jesus tinha uma mensagem. E em primeiro lugar no ministério de Jesus, vinha a sua mensagem, vinham os seus ensinamentos, vinha aquilo que ele tinha a falar sobre o reino de Deus. Os milagres eram apenas o quê? Demonstrações de que aquela mensagem que Jesus pregava era realmente a vontade do Pai, vinha do Pai. Então os milagres serviam para confirmar a autoridade do ensino. Então Jesus, por excelência, foi um mestre. E um mestre que ensinou a respeito de muitas coisas. Ele ensinou a respeito do perdão, ele ensinou a respeito do futuro, ele ensinou a respeito de como lidar com as coisas do passado, ele ensinou como lidar com as coisas do presente. Jesus ensinou sobre dinheiro, Jesus ensinou sobre como lidar com os espíritos imundos, Jesus ensinou sobre como reagir aos problemas da vida, Jesus ensinou como a gente vai viver nesse mundo diante dos sofrimentos que esse mundo nos proporciona. Jesus nos ensinou sobre muitas coisas. Mas aqui nesse instante, quero destacar com você aquilo que Jesus ensinou sobre oração.
aquilo que Jesus ensinou sobre o relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. Jesus ensinou sobre tantas coisas, mas aqui, nesse texto que nós lemos, Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos de Jesus estão pedindo a ele: mestre, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar. E eu gostaria essa noite de reforçar junto a você essa certeza. A certeza de que por mais que tenhamos anos e anos de caminhada cristã, por mais que a oração nos pareça algo tão simples, algo tão corriqueiro, nós oramos. A oração está na nossa vida, nós já oramos várias vezes nesse culto, nós oramos antes de ministrar a palavra, logo após a leitura da Bíblia, nós oramos, e nos parece algo tão corriqueiro, algo tão costumeiro, mas eu quero essa noite mostrar para você que por mais que a oração seja algo que está presente na nossa vida dia a dia, nós temos sérios motivos para nos colocarmos em uma posição de aprendizes da oração. Aprendizes da oração. Eu tenho certeza que essa noite a palavra de Deus vai contribuir, vai abastecer a minha e a sua vida, a minha e a sua rotina de oração, de forma que amanhã, ou quem sabe ainda essa noite, quando você chegar lá na sua casa, quando você estiver no seu lugar secreto com Deus, ainda essa noite, você tenha com o Senhor Deus uma nova vida de intimidade, uma nova vida de oração. A minha expectativa é para que, a partir daquilo que nós vamos ler nas Escrituras, e a partir daquilo que nós vamos ministrar, e que Deus vai ministrar ao nosso coração, o nosso encontro com Deus de todos os dias seja como aquele encontro de jovens apaixonados, aquele encontro em que os jovens se preparam, aquele encontro planejado, aquele encontro em que um fica pensando o que vai dizer para o outro, e aquele encontro que a gente quer tudo, menos que acabe. Bom, eu oro para que a palavra de Deus faça isso conosco, faça isso com a nossa vida de oração. E eu quero chamar sua atenção para uma primeira realidade. A primeira realidade para a qual eu quero chamar sua atenção é a realidade que está aqui nesse versículo mesmo, a respeito de o que gerou nos discípulos esse pedido: Jesus, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os discípulos dele. O texto começa dizendo que Jesus estava orando num certo lugar. Em determinado momento, Jesus estava orando. E os discípulos de Jesus, então, interrompem essa oração de Jesus, dizendo: Jesus, aliás, interrompem não. Quando Jesus termina essa oração, os discípulos dizem a ele: ensina a gente a orar também. João Batista estava ensinando os discípulos dele, nós queremos aprender com o Senhor. Amados, com certeza, a vida de oração de Jesus Cristo era uma vida abundante. Diversas vezes nas Escrituras nós lemos que Jesus Cristo deixava tudo o que ele estava fazendo e ele se retirava para um lugar secreto, para aquele lugar em que ele estaria com o Pai. O próprio Jesus orou, o próprio Jesus investiu tempo na sua vida de oração, e a vida de oração de Jesus certamente inspirou esses discípulos, ao ponto de esses discípulos dizerem: nós também queremos orar, nós também queremos aprender, nós também queremos ter um relacionamento com o Pai, assim como o Senhor tem, Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero que o Espírito Santo ministre ao seu coração essa noite
é que Jesus é o nosso grande padrão de oração. E o modelo de relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus não é o modelo de relacionamento que nós aprendemos com a igreja, não é o modelo de relacionamento que a gente vê aquele cantor gospel ter com Jesus, não é o modelo de relacionamento que aquele pastor legal tem com Jesus. Olha como aquele pastor fala com Jesus. Ele fala assim: Jesus, você é o maior barato. Está aí, é isso que eu tenho que falar com Deus. Deus, você é o maior barato também. Uau, aquilo que é intimidade com Deus. Não. O padrão que nós precisamos perseguir na nossa vida de oração pode até receber influências de pessoas que estão ao nosso redor, receber influências de grandes homens na história da igreja, grandes homens que investiram a sua vida em oração, receber influências. Agora, quem determina o padrão final, o critério último para a nossa vida de oração, não está naquele cantor gospel, não está naquele pastor que você acha legal, não está naquele livro legal que você leu. O padrão final de oração, de relacionamento que eu e você precisamos ter com o Pai, está na pessoa de Jesus Cristo. Tanto é, queridos, tanto é que esses discípulos não vão pedir a João para ensiná-los a orar. Eles dizem: Jesus, ensina a gente a orar. É de Jesus que emana, que flui o nosso relacionamento com Deus. Então, queridos, me permita já fazer uma primeira aplicação a respeito disso que eu estou falando. Se Jesus é a fonte última da nossa vida de oração, se Jesus é a nossa inspiração de oração, se Jesus nos leva até o Pai, então nós precisamos, para orar melhor, para termos uma vida mais abundante e eficaz de oração, precisamos aprender sobre Jesus. E aí é que é interessante nós vermos que, nesse sentido, a nossa vida com Deus tem que ter equilíbrio. Em que sentido equilíbrio? O equilíbrio entre estudo da palavra e oração. Só orar, como algumas pessoas fazem, oram horas e horas e horas e horas, e passam 5 minutos por dia com a Bíblia Sagrada. Isso vai gerar, com o passar do tempo, uma oração sem base bíblica, uma oração muitas vezes equivocada, uma oração fora dos propósitos de Deus e que não aplica os princípios das Sagradas Escrituras. Agora, só leitura e estudo da Bíblia, por outro lado, sem um momento de oração, de adoração a Deus, também não vai adiantar. O estilo de Deus trabalhar, gente, se chama equilíbrio. Deus tem um estilo, Deus tem uma marca, e a marca de Deus é o equilíbrio. Então, querido, você precisa equilibrar na sua vida de oração conhecimento sobre a palavra de Deus, especialmente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ao ponto de você, antes de orar, fazer a seguinte pergunta: como Jesus oraria se ele estivesse aqui no meu lugar? Por exemplo, você está passando por um problema na sua casa, por exemplo, um problema de relacionamento conjugal, e aí então você diz assim: eu preciso orar por isso, eu vou orar, porque eu discordo daquilo que o meu cônjuge falou comigo, eu acho que a minha esposa está errada, ou eu acho que o meu marido está errado, então eu vou orar a esse respeito. E você vai orar. Antes ou assim que você se ajoelhar, se permita fazer essa pergunta que, embora muito simples, pode proporcionar as reflexões mais profundas da sua vida.
Se Jesus estivesse aqui agora e fosse orar pelo meu cônjuge, como ele oraria? Se Jesus estivesse aqui agora e fosse orar pelo meu filho desobediente, como Jesus oraria? Se Jesus estivesse aqui agora e fosse orar por aquele líder que de repente tomou uma decisão que não me agrada, que não me agradou, como Jesus oraria por aquele líder? Nesse instante, preste bem atenção, quando você aplicar esse primeiro princípio, fazendo essa pergunta, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele oraria a respeito desse assunto? Quando você fizer isso, você estará praticando e trazendo para a sua vida exatamente esse princípio de Lucas 11:1. O que você vai estar dizendo? Jesus, eu quero orar como o Senhor. Jesus, o seu nome, ou Jesus, a sua pessoa, não é algo que eu me lembro apenas quando eu vou dizer, como muitos pensam que é, né? As palavras mágicas, em nome de Jesus. Então tudo que eu pedi em nome de Jesus, então eu estou pedindo, Deus, a minha esposa está errada, e às vezes meu coração está cheio de resistências contra a minha esposa, aí eu digo, Deus, a minha esposa está errada, fala com ela, Senhor, fala com aquela mulher, muda o coração dela, muda a mente dela, faz ela se arrepender, palavrinhas mágicas, em nome de Jesus. Aí você está longe, longe, longe do propósito de Deus para a sua vida de oração. Quando você perguntar para Jesus, Jesus, como o Senhor faria essa oração? Você está aplicando isso. Jesus, ensina-nos a orar. E olha, gente, me permita fazer você pensar nisso essa noite. Existe realidade mais abundante, mais plena para a sua vida de oração do que orar como Jesus? Orar pelos mesmos motivos de Jesus? Existe receita melhor para uma oração bem-sucedida do que orar à vontade de Jesus? Não existe. Eu quero convidar você a ler um versículo comigo que se encontra no Evangelho de João. Vá para o Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 7. E eu quero mostrar isso. Eu quero mostrar esse segundo entendimento da noite sobre oração. João capítulo 15, versículo 7. Leia na sua Bíblia. Olhe aí comigo. Diz assim a palavra de Deus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, olha só que interessante vem agora, pedireis o que quiseres e vos será. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e o que vai ser feito. Achei a receita. O negócio é o quê? O negócio é andar com a Bíblia. O negócio é carregar a Bíblia. Então, se eu carregar a Bíblia, se eu ficar citando a Bíblia, se eu ficar falando a Bíblia enquanto eu oro, então isso quer dizer o quê? Eu estou nas palavras de Jesus, as palavras de Jesus estão em mim. Isso quer dizer que o que eu quiser, eu vou pedir e vai ser feito. Meu Deus, isso é bom demais. É melhor do que o gênio da lâmpada? É melhor do que a fada dos dentes? Não é verdade? É melhor do que tudo esse negócio que a gente aprendeu por aí? Isso é bom. Eu vou pedir o que quiser e vai ser feito. Queridos, nós precisamos ler esse texto com um pouco mais de cuidado, porque muitos de nós estamos orando sem eficácia alguma, não temos orações respondidas, orações que fazemos há anos,
E não são respondidas por quê? Porque são orações que não obedecem os princípios da palavra de Deus. Aí tem gente que pega isso aqui e diz: Jesus, o Senhor ensinou que se nós permanecermos no Senhor e as suas palavras permanecerem em nós, a gente vai pedir o que quiser e vai ser feito. Senhor, tem 30 anos que eu quero aquela casa e até agora aquela casa não foi feita. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. É porque você não entendeu o texto. Jesus é a referência maior da oração, é o primeiro princípio. E o segundo princípio é que orar como Jesus e orar segundo a vontade de Jesus é a receita para a sua oração, para a minha oração ser eficaz. Olhando esse texto de João 15:7, Jesus diz assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras, as minhas palavras permanecerem em vocês. Existe aqui, irmãos, uma realidade que Jesus está compartilhando, que é uma realidade de entrelaçamento. Nossa, que palavra difícil, pastor, mas é mais ou menos essa, é mais ou menos isso, entrelaçado, como por exemplo, irmãos, uma fibra de um tecido, que um fio de linha, né? Um fio daqueles está absolutamente vinculado ao outro ou aos outros. É isso que Jesus está dizendo: se vocês permanecerem em mim, ou seja, se vocês estiverem absolutamente ligados a mim, se você estiver num relacionamento comigo que possa ser representado por um tecido, como as fibras de um tecido estão juntas uma da outra, se você permanecer em mim e se as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, se você estiver em íntimo relacionamento comigo e as palavras, ou seja, os meus ensinamentos, as coisas que eu mostro para vocês estiverem em vocês, mergulhadas em vocês, misturadas com o ser de vocês, vocês vão pedir o que quiserem, e isso vai ser feito. Uau! O que significa ter esse nível tão profundo de relacionamento com Jesus? Significa deixar Jesus conduzir a sua oração. Significa ter em você a mente de Cristo, ou seja, quando você nasce de novo, querido, quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, eu preciso explicar isso, porque esse é um ambiente para nós explicarmos isso. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você nasceu de novo, você é nova criatura, você é uma nova pessoa. Aquele velho homem morreu, agora há uma nova pessoa em Cristo Jesus, e na sua vida habita o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então você não é mais guiado por você mesmo, pelas suas vontades, você é guiado pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito da graça. E a Bíblia diz então que nós temos a mente de Cristo. Isso significa o quê? Que nós aprendemos com a nossa caminhada cristã a ver as coisas como Jesus vê, a perceber as coisas como Jesus percebe. Com o passar do tempo, aquilo que alegra o coração de Jesus alegra o nosso coração, aquilo que entristece o coração de Jesus entristece o nosso coração. Com o passar do tempo, aquilo que é prioridade para Jesus vai se tornando nossa prioridade, ou seja, permanecer em Jesus e ter as palavras de Jesus em você significa o quê? Significa que aquilo que você pedir ao Pai é exatamente aquilo que Jesus quer pedir ao Pai. Então, quando a Bíblia diz assim, que nós vamos pedir a Deus o que nós quisermos, e isso vai ser feito, a Bíblia não está querendo dizer que Deus vai fazer as nossas vontades. A Bíblia está querendo dizer que a nossa vontade vai ser transformada de acordo com a vontade de Jesus.
e nós vamos pedir aquilo que está no coração de Jesus. Nós vamos interceder pelo nosso cônjuge, assim como Jesus quer que nós intercedamos. A gente vai pedir não o que está na nossa mente, mas o que está na mente de Cristo, porque Cristo transformou a nossa vida, e nós, como discípulos de Jesus, vamos aprendendo dia após dia a pensar como Ele. Irmãos, se você fizer, pela Bíblia Sagrada, se você fizer uma oração de acordo com a vontade de Jesus, para a glória de Jesus, é impossível que Deus Pai não responda essa oração. Inclusive, é isso que significa orar em nome de Jesus. Você fala em nome de Jesus quando você está orando? Você usa essas palavras? Sim ou não? Sim, em nome de Jesus. E o que significa orar em nome de Jesus? Muitas pessoas usam a expressão em nome de Jesus, mas não estão orando em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não significa usar o nome de Jesus. Orar em nome de Jesus significa fazer uma oração que você tem certeza absoluta, que está de acordo com a vontade de Jesus. Então, por exemplo, nós nos encontramos com uma pessoa e eu vejo que essa pessoa está possessa por um espírito imundo, ela está endemoniada. Eu preciso ir lá e dizer assim: Jesus, é da sua vontade que esse demônio saia? Eu não preciso fazer isso. Eu sei pela Bíblia Sagrada que Jesus quer que aquele demônio saia, porque aquela pessoa não foi feita para ser ninho de demônios. Aquela pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Então, de posse disso, eu posso me aproximar daquela pessoa e dizer: espírito imundo, eu estou aqui orando em nome de Jesus, ou seja, eu tenho certeza que Jesus Cristo não quer que você permaneça aí, sai, e ele sai. Isso significa orar em nome de Jesus, ou seja, ter toda a autoridade de Jesus para orar. Agora, eu posso chegar lá na... Deixa eu pensar a concessionária aqui, Lediel. Nós podemos chegar lá na Land Rover, lá naquela concessionária, lá da rua Itajaí, aquela concessionária lá da Land Rover, e olhar lá uma... Fala um carro lá da Land Rover. Uma Range Rover. É um carro que deve ser quase uns 300 mil reais. Nós podemos, nós dois, e o Cleiton também, nós três, Pedro, Tiago e João, né? E nós podemos ficar lá, em nome de Jesus, esse carro vai ser meu, e usar o nome de Jesus 2015 inteiro. Se não for da vontade de Jesus, eu não estou orando em nome de Jesus. Expelir um demônio, eu tenho certeza, pela Bíblia Sagrada, que Jesus quer que eu faça. Andar num carrão de 300 mil, eu não tenho certeza que Jesus quer que eu ande. Eu não tenho certeza. Não tenho. Então, orar em nome de Jesus não significa usar o nome de Jesus. Orar em nome de Jesus significa orar por aquilo que você sabe que Jesus quer que você ore. Senhor Jesus, eu estou aqui orando para o Senhor salvar a nação brasileira, porque eu sei, Senhor, que o Senhor morreu na cruz por todos os homens, e o Senhor quer que todos os homens sejam salvos. Então, se o Senhor quer que todos os homens sejam salvos, eu estou orando pela salvação de todos os homens. Jesus, eu estou orando para que o Senhor levante obreiros, missionários na tua igreja. Levanta missionários, Senhor. Eu sei que o Senhor quer que faça isso, porque o Senhor disse: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Senhor, eu estou orando pelo meu casamento. Senhor, abençoa o meu casamento. Eu não tenho dúvidas de que a vontade de Deus é que o meu casamento seja abençoado. Então eu posso orar com fé em nome de Jesus pelo meu casamento, e Ele vai responder essa oração.
Isso significa orar em nome de Jesus. É colocar as mãos onde você sabe que Jesus colocaria. Agora, Jesus não tem nenhuma obrigação de colocar as mãos dele nos meus projetos egoístas, na minha vontade de desfilar por aí com um carrão de 300 mil. Não tem alguma coisa errada nisso. Ele só não tem nenhuma obrigação de satisfazer isso. Orar em nome de Jesus significa orar aquilo que está no coração de Jesus. E quando nós oramos aquilo que está no coração de Jesus, a resposta do Pai é certa. E o Pai vai fazer não porque Ele quer agradar o nosso coração. O Pai vai fazer porque Ele quer ser glorificado. Aí a gente ora: Senhor, faz esse milagre em nome de Jesus, para a sua glória. Ou seja, Senhor, eu sei que se Jesus estivesse aqui, Ele estaria fazendo essa oração. Se o Senhor responder essa oração, que é a oração que Jesus faria, as pessoas vão ver e vão glorificar o seu nome. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, faça isso, Senhor. Ou seja, Jesus é a referência para aprendermos a orar, Jesus é a referência para a autoridade e para a eficácia da nossa oração. Arrisque aprender a orar como Jesus, e você vai ver que o resultado vai ser maravilhoso na sua vida. Você vai ver que o Pai vai te encher de uma maneira absoluta. A sua vida de oração vai ser outra. Não vai ser aquela vida de oração pesada, monótona, aquela coisa que a gente vai orar e 5 minutos a gente já está querendo dormir. Como diz o outro, é orar e meditar, não é orar e me deitar. Aprendi isso certa vez. Irmãos, nós estamos para orar e meditar, não é para orar e me deitar. Você vai ver que a sua vida de oração vai ser revolucionada. Eu quero encorajar você a fazer, adquirir outro princípio na sua vida de oração essa noite. O primeiro princípio é que Jesus é a referência. O segundo princípio é que o nosso desafio é orar como Jesus, em nome de Jesus, aquilo que está no coração de Jesus. Mas a pergunta que eu preciso fazer a você é: como nós entendemos o que está no coração de Jesus? Quem é? Qual é o caminho, então, para nós aprendermos a respeito de Jesus e essa vida de Jesus passar a fazer parte da nossa vida? Em João capítulo 16, no versículo 14, João capítulo 16, versículo 14, Jesus nos dá uma dica interessantíssima sobre quem é que ajuda a gente a orar como Ele quer que a gente ore, para que a nossa oração seja respondida. Olha o que diz João capítulo 16, versículo 14. Esse é um versículo que você deve destacar na sua Bíblia. Esse é um versículo que você tem que destacar na sua Bíblia. Diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ele vai me glorificar, porque Ele vai receber o que é meu, e Ele vai ensinar o que é meu para vocês. Irmãos, João capítulo 16, Jesus está falando de quem? Do Espírito Santo. Quando diz aqui, Ele me glorificará, está falando de quem? Do Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo vai glorificar a Jesus, por quê? Porque o Espírito Santo vai ensinar aos discípulos de Jesus tudo aquilo que o próprio Espírito viu com Jesus. Então, amados, quem é que ministra sobre nós? Quem é que nos ensina e nos capacita
a viver, a pensar e a orar de acordo com a vontade de Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é tão importante, deixa eu mostrar isso para você. Ele é tão importante que, se você for comigo para Lucas 11, vá para Lucas 11. Eu disse a você que nós mexeríamos na nossa Bíblia hoje. Isso é muito bom. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 5. E eu quero chamar sua atenção para essa realidade. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5. Disse-lhes, todos encontraram, amém? Leia aí comigo, empreste um pouquinho da sua Bíblia para quem está do seu lado, se não tiver a Bíblia, empresta um pouquinho aí para quem está do seu lado. Disse assim, a palavra de Deus, Lucas 11, 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual entre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Diga-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus está contando uma parábola. Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus está contando uma parábola. Ele está falando assim: olha, imagine que um amigo chega lá na casa do outro e diz assim: amigo, eu preciso que você me dê aí alguma coisa para servir para outros amigos que chegaram lá na minha casa. Aí aquele amigo que está dentro da casa diz assim: não, rapaz, olha, já está muito tarde, vai embora, problema é de vocês, os meus filhos, já está todo mundo aqui em casa dormindo. Bom, Jesus vai dizer: se o amigo que está lá do lado de fora for insistente, ele vai conseguir. Então Jesus está ensinando os discípulos dele a serem insistentes. Então quer dizer que, se eu, o pastor Lediel e o pastor Cleiton fomos lá para aquela concessionária da Land Rover e a gente for lá insistente e a gente disser assim: vou fazer uma escala, dias ímpares fica o pastor Lediel orando lá para Deus dar um carrão daquele para a gente, dias pares fica o pastor Cleiton orando para Deus dar um carrão daquele para a gente, e o pastor Linderson fica nos feriados, intercedendo pelos dois em casa. Então, se a gente fizer uma escala e orar 24 horas por dia, Deus vai dar. É isso que Jesus está dizendo? Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está mandando insistir, gente, por qualquer coisa, não. Ele está mandando insistir por uma coisa só. Continue a leitura comigo para você descobrir que coisa é essa. Versículo 9. Lucas 11, versículo 9. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Olha aí, pastor, Jesus está dizendo: vai lá e bate. Calma que a gente vai chegar lá. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Verso 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? O que Jesus está mandando orar com insistência, com perseverança, sendo chato na oração. Eu não vou perguntar quantos aqui são chatos. O que Jesus está mandando a gente orar com perseverança, com insistência, pedir, bater, não é pelos nossos sonhos, é pelo Espírito Santo. Por que orar com tanta insistência pelo Espírito Santo?
Porque o Espírito Santo operando na nossa vida vai nos aproximar cada vez mais de Jesus. Vai glorificar a pessoa de Jesus na nossa vida. Então, queridos, nós nunca devemos orar desacompanhados. Você precisa se certificar de que naquela madrugada silenciosa e escura, que você anda pelo quarto assim meio cambaleante, que aquele silêncio absoluto na sua casa, que você vai se ajoelhar e que você vai colocar o seu coração diante de Deus, você tem que se certificar de que você não está sozinho. Você tem que se certificar de que o Espírito Santo de Deus está ali com você. Você tem que se certificar de que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração. Porque é o Espírito Santo quem nas altas horas da madrugada vai glorificar Jesus na sua vida, ou seja, Ele vai trabalhar na sua mente, no seu espírito, de forma que você comece a orar exatamente aquilo que Jesus oraria. Ore com o Espírito. Ore com o Espírito Santo. Quero ensinar algo para você, é algo que eu pratico. Uma decisão que eu tomei na minha vida de oração. Os meus colegas de ministério podem testificar o que eu estou dizendo. Às vezes no ministério, irmãos, nós temos tantos desafios, tomamos conhecimento de tantos problemas que pessoas têm e que as pessoas precisam de milagres. E os pastores se preocupam com os problemas das ovelhas, irmãos. Nós nos preocupamos. Se quando terminar o culto você vier contar um problema para mim, para qualquer dos pastores, nós não vamos deixar esse... Lembra aquele negócio que o pessoal fala no trabalho? Deixa o trabalho lá no escritório. Deixa o trabalho lá na firma. No ministério não existe isso. Se o irmão Fernando e a irmã Miriam chegarem para mim, ao final da reunião, contando um problema deles, eu vou levar o irmão Fernando e a irmã Miriam lá para minha casa comigo. Eles estarão na minha mente, no meu coração. E quando eu for me ajoelhar para orar, pedindo, Deus, me dá aquela Land Rover. Se o Espírito Santo estiver do meu lado, o Espírito Santo vai me fazer lembrar deles. E aí o Espírito Santo vai dizer para mim assim, Linderson, Jesus está mais preocupado com a bênção, com o milagre, com aquela porta, com aquela cura na vida do Fernando e da Miriam do que com a sua Land Rover, cara. Se enxerga. É melhor você começar a falar sobre o Fernando e sobre a Miriam para Jesus. Então, o que eu fiz foi o seguinte: tantos momentos eu cheguei na minha casa, carregando, e no meu lugar de oração, carregando as ansiedades, os problemas das pessoas que vinham me procurar durante o dia, os desafios, os milagres que a gente precisa no ministério, e já cheguei assim, está ansioso, e falar assim, Deus, abençoa o Fernando e a Miriam, abençoa o Cleiton, Senhor, abençoa o pastor Lediel, Senhor, abençoa o José, a Maria, abençoa, a ponto daquilo me fazer mal. Então eu adotei uma prática com base nisso que eu estou ministrando para vocês, nesses versículos da Bíblia. Primeira coisa que eu faço ao me ajoelhar para orar na minha casa é me aquietar, passar alguns segundos em silêncio, dizendo, Espírito Santo, eu preciso perceber o Senhor. Espírito Santo, eu não vou te invocar, que a gente invoca um Espírito que está longe. O Senhor mora em mim. Eu sou a sua casa. Eu estou muito agitado, muito ansioso, muito preocupado, Espírito Santo. Eu não estou conseguindo perceber a sua presença em mim. Então eu quero nesse momento, por mais que eu tenha tantas coisas para falar contigo, eu quero nesse momento
deixar por um instante todas elas. Eu quero te pedir, Espírito Santo, me conduza nesse momento de oração. Eu tenho aqui, Espírito Santo, alguns minutos ou algumas horas. Me conduza. E eu começo a perceber, a tentar perceber a presença do Espírito Santo, não é invocar. Você não está num terreiro de macumba. O Espírito Santo não vai baixar. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo mora em você. Você não precisa fazer força, se matar, como os profetas de Baal fizeram lá no Carmelo, se rasgando. Não, você não precisa. Você não precisa invocar o dia inteiro para ver se vem fogo do céu sobre o sacrifício. Você não precisa. Você precisa se aquietar e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui como um sacrifício. E eu preciso que o Senhor consuma-me como o teu sacrifício. Eu preciso do teu fogo queimando na minha vida, porque eu estou muito ansioso, porque eu estou muito preocupado, e eu não vou conseguir nem perceber a tua presença se o Senhor não começar fazendo a obra em mim. Espírito Santo, glorifica a pessoa de Jesus na minha vida. Espírito Santo, me ensina a orar como Jesus oraria. Me ensina a orar a tua vontade. Invista alguns minutos assim. Invista alguns minutos assim. Ah, pastor, mas eu tenho aqui na minha lista de oração 135 itens para falar com Deus. Amado, sua lista de oração não é novidade para Deus. Ele sabe. Você precisa perceber o Espírito Santo, porque às vezes você vai apresentar a sua listinha, o Espírito Santo ministra sobre você, você passa até aquela comunhão gostosa com o Espírito Santo. Aí você pega aquela listinha de oração e fala assim: Senhor, aleluia, eu estou vendo que a minha listinha é a listinha de Marta, tão agitada, com tantas coisas. Mas o teu Espírito Santo me ensina a ter um coração de Maria. Senhor, o Senhor conhece a minha listinha, está aqui. Eu não quero falar sobre ela com o Senhor. O Senhor me cura das minhas ansiedades, dos meus medos, de tal forma que eu quero ficar aqui como Maria, nos teus pés. O mundo pegando fogo ao seu redor. Você precisando de um milagre para amanhã cedo. Um monte de problema para você resolver naquela semana. Notícias ruins chegando. E você lá, prostrado aos pés de Jesus, adorando, enquanto Jesus move as circunstâncias do lado de fora, enquanto Jesus providencia os meios dos milagres, enquanto Jesus aplana os caminhos escabrosos, você lá, quedado na presença de Deus, em uma oração para a qual você havia reservado alguns minutos, mas que você se dá conta depois de algumas horas e horas. Por quê? Porque você teve em Jesus o seu principal modelo, porque você estava orando o que Jesus oraria, porque você não orou sozinho, você trouxe o Espírito Santo para orar com você.
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você. Tirar alguns minutos agora. E ou a se ajoelhar, ou ficar sentado. Como você quiser. Eu gostaria que você falasse algo com Deus a respeito do que nós ministramos aqui, dessas realidades. Gostaria que você orasse. Quem sabe você precisa orar nesse momento, dizendo: Espírito Santo, agora eu entendi porque que tem algumas coisas que eu não consigo fluir na oração. Ainda que você gaste todos esses minutos aqui, apenas tentando falar com o Espírito Santo, apenas tentando perceber o Espírito Santo, não tem problema, não tenha pressa. A Bíblia fala que Deus sabe de todas as suas necessidades antes mesmo que você peça. Deus não é desinformado. Apenas busque o Espírito Santo, porque é Ele quem te ensina a orar o que Jesus oraria, de acordo com a vontade de Jesus. Quero te convidar a orar nesse momento, da maneira que você achar melhor.